Basicamente, agora a gente vai, dentro da nossa camada de persistência aqui, a gente vai criar um arquivo database.go. Então, package persist, né? Então eu vou criar uma struct database, que dentro dele vai ter um DB, que vai ser, eu vou usar uma bibliotequinha aqui que simplifica bastante a parte de conexão. Então é o sklx, sklx.db, se eu não me engano, não, só isso aqui mesmo. E aí eu vou criar uma func newdb, é isso aí, que na verdade eu preciso de mais coisas. Primeiro eu preciso do host dele. Aqui na verdade a gente pode fazer uma função para pegar as variáveis do ambiente por enquanto aqui. Então seria um getenv, alguma coisa assim, para facilitar, dbHost, algo nesse sentido, e um valor default, isso. Deixa eu só criar essa função antes, para a gente não complicar a nossa vida aqui, né? Então é uma função, ela vai ser privada, então ela é minúsculo, getenv, tá? Que ela recebe aqui, o fallback, é quase isso, copilot, seria na verdade, em vez de fallback, vamos chamar aqui, ó, default value, é uma string sempre, e ele vai retornar uma string, que seria o valor da... E aqui dentro, assim, a gente pode fazer direto o if se value, aí a gente, isso, os getenv, a gente vai usar a biblioteca do GoOS, a gente vai pegar isso aqui, eu já vou explicar tudo isso, eu sei que tá ficando confuso, e se o valor for diferente de vazio, ele retorna o valor, se não ele retorna o valor default, tá? Então basicamente o que está rolando aqui? Ele está procurando com sgenenv uma variável de ambiente chamada dbHost. Se o valor dela for diferente de uma string vazia, ele vai retornar o valor dela, se não ele retorna o valor default, que é o nosso localhost, tá? Então eu só fiz essa funçãozinha aqui porque ia ficar muito complexo a gente fazer esse if para cada variável que a gente vai precisar. Porque qual outras variáveis a gente vai precisar agora? Agora a gente vai precisar também da porta. Isso. Lembra que a gente colocou lá no Docker Composer 5432? Tá aqui, ó, 5432. Então a porta default é essa. Caso eu queira passar outra porta, eu passo como variável de ambiente, tá? Depois a gente vê na hora de executar como que seria isso. Eu vou precisar do usuário também. Isso, getenv. Completa? Agora não quer completar. Aí, Postgres. O password era Postgres. E o DB. Pode ser DB name. É GoBlog. Aqui então, né? GoBlog, Postgres. Tá. Então a gente já tem quase todo. A gente tem todas as variáveis aqui que a gente precisa nesse momento. Então agora a gente vai fazer um PSQL info. Isso para montar a nossa string de conexão com o banco de dados, tá? Então é bem isso aqui mesmo, se eu não me engano, SQL mode disable. Agora, o que a gente está fazendo para montar? Então, o host, esse %s significa string. Então, é a primeira string passada aqui no sprintft, que é o host. Porta, user, password e dbname e o SSL mode disable por enquanto, só para facilitar o trabalho aqui. Beleza, a gente criou a variável, agora a gente vai fazer a conexão db error com o sklx.connect. É isso aí, mas estava certo. Aí. Então a gente está dizendo qual banco eu estou tentando conectar e qual é o meu endereço que eu montei aqui. Então eu estou dizendo para ele, o meu host é esse, a minha porta é essa, meu user é esse, meu tal, baseado nas variáveis que eu peguei aqui ou as variáveis default, tá? Então, quando a gente tem um erro, é importante validar o erro, muito bem. Pode ser um fatal, erro de conexão, banco de dados, tal. E daí, retorna o nosso banco de dados. Então, o que a gente está retornando? Vamos fazer junto aqui, né? Então, ele está aguardando dentro da nossa... Aqui eu criei... Olha lá. Eu deixei ele completar lá atrás. Eu não quero uma interface nesse caso. Eu quero uma struct. Tá? Então, eu deixei ele completar
e ele colocou a interface e eu não prestei atenção. Então aqui basicamente eu quero só voltar uma instância do nosso banco de dados. Basicamente eu vou fazer o seguinte, desculpa, o ponteiro de uma instância, né? Tá um asterisco aqui. Então quando eu quero retornar o ponteiro, eu coloco o e-comercial. Aí basicamente vai ser a nossa struct, né? Database, igual ele falou aqui. E dentro dela tem o DB, que vai receber este DB aqui, né? O nosso DB. Então agora eu estou meio que pegando a instância que eu montei ela aqui e passando para o nossa struct aqui, tá? Então, pronto. Eu cliquei em salvar, pulou a tela, é porque ele inseriu todas as bibliotecas que a gente está usando. O FMT para criar a string, o logs no caso do fatal, caso eu não consiga me conectar com o banco, eu vou ter que dar um fatal, porque tipo, eu preciso do banco aqui para rodar. Tem outras formas de tratar? Tem, mas esse é um modelo fácil. Tem o OS, né, que é para a gente pegar aqui embaixo as variáveis de ambiente, a gente até fez uma funçãozinha helper aqui. E tem a biblioteca, né, do SQLX, que ela meio que só dá uma abstraída aqui para facilitar a nossa vida. Beleza, o que ele está reclamando aqui? Aqui ele está reclamando que eu estou retornando um ponteiro, né? Então, tá, claro, olha, eu até expliquei errado, né? Aqui é o ponteiro database, então na verdade só faltou um asterisco aqui, é isso que eu queria, tá? Então eu me confundi um pouco, mas dentro dessa função SQL Connect ele já retorna o ponteiro DB, então por isso que funcionou essa parte. Mas eu não tinha colocado o asterisco aqui no database, provavelmente eu deixei novamente com parte completar. Ele ajuda muito, eu ainda uso muito no meu dia a dia, mas tem que ficar, por isso que é importante sempre ler o teu código, né, e tá analisando. E tem outras coisas que facilita, né, tipo aqui o próprio Go deu um erro, né, então ele vai te trazendo. Beleza, aqui tem um extra, que é uma função de close, então toda vez que você faz uma instância do banco de dados, a gente abre uma conexão com o banco de dados. É importante também, quando a aplicação vai ser desligada ou finalizou o processamento, fechar essa conexão com o banco de dados, né? Senão a gente deixa uma portinha aberta lá no banco. Claro, tem vários mecanismos para finalizar isso automaticamente, mas a gente precisa fazer isso na aplicação também. Então, isso, muito bem, Copilot. Então, tipo, basicamente ele está inserindo uma função dentro do nosso DB, dentro da nossa struct, né? Então, lembra que quando a gente coloca esse parênteses aqui, significa que a gente está criando uma função dentro da struct, tipo uma classe lá das linguagens orientadas a objeto, né? Então, que o Go é orientado a objeto, só que ele é um formatinho um pouco diferente. Então ele isso aí, acho que o Copilot está certo nessa parte. Vamos ver aqui, vamos conferir tudo, né? Então a gente tem uma função close dentro da nossa struct que retorna um erro caso não precisa retornar erro. Por que ele vai retornar um erro? Acho que pode ser simplesmente assim: se o banco for diferente de nulo, ele só executa o close. A gente não precisa retornar nada, tá? Só executa. Só fecha. Se tem uma instância de banco, se a função close foi chamada, tem uma instância de banco que não é nula, dá um close nela, porque alguém chamou o close, né? Então, só para a gente externalizar aqui, e por que a gente fez essa função? Porque isso aqui é um adapter do banco de dados, tá? Então a gente não quer externalizar o banco para o resto da aplicação, não quer externalizar uma função de close, a gente está criando uma função aqui e executando a função da biblioteca, tá? Basicamente é isso. Boa, aqui está feito o nosso adapter. Por que está vermelho, John, ainda? Porque a gente não rodou o GoTide, né? Eu vou abrir um terminal aqui do lado, por enquanto vamos deixar o Docker rodando aqui desse jeito, tá? Então eu vou dar um go mod tide e ele vai instalar agora a minha biblioteca SQLX. Boa, instalou, já vê que fica azulzinho aqui. Pá, SQLX, legal. Boa, continuando, a gente vai aqui para o nosso camada de persistência agora e a gente vai, em vez de chamar o nosso mock, a gente vai chamar direto lá do banco de dados, tá? Então, primeira coisa que eu tenho que fazer aqui, eu preciso receber ele na hora que eu estou fazendo a criação, o instanciamento do meu adaptador de persistência do post.
Então, basicamente, eu espero que ele retorne para mim que na verdade seria um database, porque a gente está dentro do mesmo namespace, do mesmo package, né? Então, um DB database. E eu vou passar esse DB para cá, né? DB, dois pontos DB. Tá, John, mas aqui não tem. Beleza, a gente vai criar esse carinha aqui exatamente assim. Então, beleza. Então, o meu adaptador de post, que está aqui no mesmo package, ele também vai receber um DB agora. Então, eu fiz esse ajuste. E aqui no get, basicamente o que a gente vai fazer? Isso aqui a gente vai apagar inteiro e vai retornar o seguinte: a gente vai montar uma carry que vai fazer isso aí, vai fazer um select asterisk from posts, e acho que o asterisco é um pouco pesado porque a gente vai trazer tudo. Vamos fazer o seguinte: vamos trazer os campos que a gente tem lá, né? O ID, o title, o content, o autor, o created at, updated at. Acho que eu criei com underline lá mesmo. From posts, order. A gente precisa ordenar order by por created at decrescent desk. Beleza. Agora vamos criar uma var que a gente vai armazenar nossos posts exatamente pegando o domain post. Opa, post. Aí a gente vai fazer aquela conversão, parecido com o que a gente fez com o JSON lá no outro método, né? Mas a gente vai fazer essa conversão de pegar o resultado da nossa carry depois que a gente executa, db select, é isso aí mesmo, select. Então essa função select, ela basicamente lê essa carry e tenta armazenar dentro do meu posts usando esse modelo de ponteiro, né? Então por quê? Porque lá dentro da função eu quero que ele atualize esta variável, tá? Então é hora que ela executa. Beleza, executou, a gente vai tratar o erro aqui. Eu acho que pode ser o erro pode ser um pouco mais simples, né? Só retorna, por enquanto, um domain posts. Vamos deixar simples essa etapa. E se conseguir retornar posts. Tá, a gente deveria passar e retornar o error aqui, tá? E daí retornaria, no caso, new e error, tá? E aqui seria, tá? Algo nessa linha. Na verdade aqui, desculpa, teria que ser vazio mesmo, erro. E aqui new. O que ele está reclamando? Que eu tenho que usar parênteses aqui, né? Então, a gente retorna o erro, a lista vazia aqui só para não quebrar e retorna o error, tá? Assim fica melhor. Boa. O que ele está reclamando aqui? Ele está reclamando da nossa interface, né? Faz todo sentido. Então, a minha interface, ela esperava um get posts. Vamos abrir a interface aqui, mas sem erro, né? Então eu tenho que colocar erro aqui também. Então ele espera ou uma lista de posts e um erro, né? Ou new, né? Então ele espera dois parâmetros de retorno. Beleza. Resolvido isso aqui. Quebrou todo o nosso código. Vamos fazer o seguinte, vamos deixar mais simples nesse momento. Vamos pular o erro para a gente não... Vamos fingir que não tem erro aí, a gente não vai tratar, porque vai ficar mais simples o nosso resto de código e a sala não vai se estender tanto. Depois a gente vai tratar. Porque daí, se eu não mexer na minha camada de ports aqui, de interfaces, por enquanto eu não quebro o resto do código, tá? Então eu estou aceitando que se der erro eu vou só retornar uma lista vazia, tá? Isso daí é só para a gente facilitar um pouco. Porém, ele quebra ainda o meu new post repository lá na main, né? Então, olha aqui, tá vermelhinho lá na main. Então, a nossa aplicação não vai inicializar. Por quê? Porque a gente precisa chamar a instância db, dois pontos, como que tava lá, persistência, new date ends. Aí, ó, Copilot, eu pensando que o Copilot já tinha feito. Ele tá esperando um parâmetro, tá, ó.
essa parte acho que fui eu mesmo que coloquei, tá? Mas o newDB não recebe nenhum DB, ele tá criando o DB aqui, né? Então, errou. Tudo bem. Apaguei lá, agora sim, agora tá fazendo mais sentido, ele não tá esperando mais nada. E o DB, basicamente, vou passar para o meu new repository, tá? Então, opa, minha aplicação já voltou a funcionar. O único que está vermelhinho aqui são os testes, a gente já vai chegar lá. Mas minha aplicação já voltou a funcionar. O que está faltando aqui? Lembra que eu falei que sempre no final, quando a gente fechar a aplicação, eu preciso fechar a conexão com o banco de dados? Então eu preciso vir aqui no final e executar o db.close. Só que tem um esquema, existe uma função no Go que facilita isso. Imagina que esse código vai crescendo e as coisas vão se espalhando e vira uma bagunça. Então, eu posso usar um cara chamado defer, que ele mais tarde, né? Mais tarde ele vai executar essa função. Não é mais tarde, no final do processo dessa função ele vai executar. E aí eu posso deixar ele... Opa, eu cliquei no atalho. Aí eu posso deixar ele aqui, ó, já embaixo do DB. Então eu deixo as coisas mais juntinho. E basicamente, quando essa função for finalizada, a última coisa que vai ser executada é o db.close, tá? Então, para isso que serve o defer. Boa. Beleza, a nossa aplicação teoricamente já está funcionando. Eu vou dar um go run main.go. Vou só executar aqui. Ah, tá. Eu não importei o drive. Olha só, que legal. Eu não importei o drive do Postgres. Então a gente volta lá no database. Eu esqueci de setar. É importante importar, olha aqui, Postgres Drive. Tá. Não precisa desse comentário. E por que o underline na frente? Porque a gente não usa para nada essa lib. A gente só precisa carregar ela no nosso Go. Então, basicamente, foi isso que faltou. Tá? Eu vou rodar o Go mod tight para instalar o drive. Ah, era só isso. Tá, tudo bem, legal. Então, agora eu instalei o drive do Postgres e eu vou executar minha aplicação. Vamos ver se agora vai. Já tem alguma coisa rodando na minha porta 8080. Eu deixei alguma coisa rodando aqui. Vamos colocar só por enquanto 81 aqui, só para não perder tempo. Depois eu descubro aqui. Vamos rodar novamente. Mudei a porta para 81. Legal. Meu servidor está rodando na 81. Localhost 2.80.81 barra posts, né? Que era a minha rota. E está retornando vazio. Olha, fez falta agora o erro, né? Database. O banco está rodando. Inclusive eu fiz um select. Ah, olha aqui, ó. Olha que legal. Eu deixei rodando o container aqui do lado, né? E ele está dizendo assim, no log lá do meu banco de dados. Então tudo que acontece no meu banco de dados vai aparecer aqui no meu container, tá? E quando eu executei lá no site, eu vou até deixar menorzinha aqui a tela, fica reparando aqui embaixo. Eu vou dar um atualizar. Quando eu executei, ele piscou aqui e ele está dizendo sintaxe errada. Então, vamos ver o que sintaxe errada está. Está escrito errado select. Então, a minha query SQL estava escrita errado. Vou salvar de novo, vou só derrubar o servidor, vou rodar o servidor novamente. Tá? Vamos ver se agora vai. Rodou? Rodou. Agora eu vou atualizar. Tá vazio. Deixa eu colocar um log aqui. Log, print. Só para mim ver o erro que está acontecendo. Viu? Deveria ter exposto o erro lá, né? Vou mudar de novo. Olha, está dizendo aqui, ó, o erro da minha requisição, né? Que eu coloquei aqui no meu print. Ele está dizendo que está faltando o create at. Create at está faltando no nosso post aqui, né? Ah, olha só, gente, eu coloquei create e não created. Vamos mudar aqui para ficar semanticamente correto. Vou derrubar a aplicação. Por isso que é importante tratar o erro, né? Eu ignorei o erro. Então isso é uma coisa que não se faz. Desenvolvedores Go's estão me criticando agora, mas... Boa. Eu acho que eu lembro o que rola aqui, né? Eu devia ter testado isso antes de gravar, mas eu vou, se eu não me engano,
ele não consegue converter isso aqui para isso aqui no banco de dados. Acho que tem que fazer a anotação igual a gente faz a anotação aqui pro JSON. Então, se eu não me engano, é DB mesmo. E aí eu vou dizer que esse campo é com underline. Porque o que ele está tentando fazer? Ele está tentando encontrar esse campo aqui, na verdade, dentro do banco. É uma hipótese, tá? Eu vou rodar de novo. E espero que não precise fazer para todos. Boa, funcionou. Tá, era basicamente isso. Então o problema é que ele estava esperando que o meu banco de dados, lá no meu banco de dados, fosse create at com A maiúsculo, tá? Então tinha dois erros, né? Faltava o D aqui na struct, né? E faltava a anotação aqui para ficar semanticamente correto lá. Então toda vez que tiver... Ele só mexe na primeira letra porque isso aqui é uma coisa do Go, né? Mas o resto eu preciso dizer especificamente. Beleza, vamos seguir. Feito isso, a gente rodou e eu me preocupei tanto com o problema que eu nem vi. Sucesso, né? Então, aqui agora tá pegando os posts lá do nosso banco de dados. Então não tem mais mock aqui rodando, né? Então,